Começando esse episódio chorando. Só vai acreditar. Cara, falar de religião, né? Um país como o Brasil. Me vem logo uma ideia num primeiro momento e aí eu jogo em forma de pergunta para você. A religião, né, é o ópio das massas? Eu acho que se ela é um ópio, todo mundo precisa de alguma dose para sobreviver. Essa crítica de Marx, né, que ele incorporou em parte do Feuerbach e de outros pensadores, né, da religião como ópio, ela precisa ser contextualizada, né, no século XIX, na Europa, onde a religião estava jogando um papel muito reacionário, né? Mas o próprio Marx se reconhece que a religião pode jogar um papel revolucionário, um papel transformador, né? O problema é que eu acho que reduziram muito o pensamento de Marx a essa coisa, né? A religião é o ópio do povo, Marx. E aí depois que transformou isso daí em frase de efeito, já era. Parece que toda discussão que Marx faz sobre religião tá nisso, tá nessa frase e resume isso. A discussão é bem mais complexa. No próprio Marx a discussão já é bem mais complexa do que isso. Freud vai falar em ilusão, né? Freud chama de ilusão, fala em ilusão, fala em neurose obsessiva coletiva. O fato é que há uma tradição que vem do iluminismo europeu, né, que vai olhar para o fenômeno religioso, no mínimo, com desconfiança. No mínimo. Em alguns casos, com uma crítica bastante severa. Especialmente se você olhar o papel das religiões no século XVI. Né? As religiões elas funcionavam como suporte ideológico do colonialismo moderno e da escravidão. Tinha lá a cruz lá para legitimar. Então, o contexto do iluminismo europeu e a crítica de Marx, depois Nietzsche, depois Freud, me parece, pelo menos na minha leitura, que isso é parte de um contexto em que a religião jogava um papel extremamente reacionário. Eu ia te perguntar se esse ópio seria ou estaria ligado a uma necessidade de esperançar, mas enquanto você falava isso, eu automaticamente fui remetido pro documentário, né? O que fala de uma teocracia, o Apocalipse nos Trópicos, né? E tem muita coisa quando a gente fala de Brasil. Vendo esse documentário, para quem não viu, assista, está disponível no Netflix. Eu acho que mostra o quanto, né, a religião ainda serve para a manutenção da desigualdade e da sociedade, essa dicotomia que tem do jeito que ainda está, né? O que mostra que a crítica à religião levantada mais especificamente, né, por Marx, por Freud, por Nietzsche, a crítica à religião ainda está de pé, né? Ainda está valendo. Você, de fato, você passa um olhar pelas instituições religiosas, especialmente no mundo ocidental aqui, que a gente vive, você vê muita coisa tenebrosa, né? Trash pra caramba. Pô, essa onda de neofascismo, de extrema direita, de populismo reacionário,
você vê que por trás dessa onda tem sempre alguém falando de Jesus, de Deus, de religião, né? Os nacionalismos violentos que a gente vem presenciando aí nas últimas décadas, esses nacionalismos violentos, em geral, eles estão sempre articulados com discurso religioso. Você pega, por exemplo, o nacionalismo russo, do Putin, tem lá a Igreja Ortodoxa, né, um baluarte ideológico que dá liga no discurso do nacionalismo violento. Da mesma forma que no Brasil também, Deus, pátria, família, né, tem sempre essa coisa do nacionalismo religioso. Na Índia, a Índia também tem vivido isso, né, um nacionalismo hindu muito forte, de tendência à direita, e até perseguidor de budistas, né, perseguidor da minoria Sikh, né, perseguidor dos muçulmanos, especialmente o conflito da Índia na fronteira do Paquistão. Então, o que a gente vem assistindo hoje no Brasil, e você fala do documentário da Petra, né, e no mundo, não dá para jogar a crítica de Marx, de Freud, de Nietzsche no lixo, né? Sim. Ela continua de pé, ainda que a gente precise também fazer algumas adaptações, algumas releituras, porque aqui mesmo no Brasil, né, a religião ela pode jogar um papel progressista e de transformação do mundo. Você veja a teologia da libertação, né? O que foi o papel da teologia da libertação, tanto dentro de uma parte da igreja evangélica brasileira, e aí eu destacaria o Rubem Alves, por exemplo, que era pastor da igreja presbiteriana, como também entre os católicos, você tem Leonardo Boff, Frei Beto, Frei Gutierrez, Dom Pedro Cassaldáliga, enfim, Dom Paulo Evaristo Arnes. É toda uma tradição da teologia da libertação em que o discurso religioso está a serviço da classe trabalhadora, a serviço dos pobres, a serviço da luta pela justiça, não uma justiça que vai vir do céu, do além, mas justiça aqui, nesse mundo. É preciso fazer a justiça do reino. Então, Marx não viu a teologia da libertação, mas Marx achou muito interessante os movimentos de revolta camponesa na Alemanha, liderado por pastores luteranos, da Igreja Evangélica Luterana. Marx achou aquilo interessante, sem contar que Marx olhou para o que ele tinha sobre as comunidades cristãs primitivas, né, as primeiras comunidades cristãs, como está lá no livro de Atos, e ele identificou, aquilo ali é uma espécie de comunismo, né? As pessoas viviam um regime socialista, tudo pertencia a todos, né? Havia uma comunhão de bens entre as pessoas, tudo isso relacionado a uma visão amorosa, compassiva, de bem-estar social. Marx vai chamar isso daí de comunismo primitivo. Sim, das primeiras comunidades. Eu acho que a gente traz duas facetas do que pode ser entendido como ópio. Num primeiro momento, o ópio, né, até que eu evitei, mas vou tentar jogar isso aqui no balaio também, como será que esse ópio, né, a necessidade, o quanto ele pode estar ligado, né, com a necessidade de esperançar. Um ópio no sentido de a pessoa que está, né, com câncer, numa fase terminal e tudo mais, ela toma um opioide para que aquilo dali seja um alento, para que reduza a dor e tudo mais. E a gente está falando de um outro ópio, que é um ópio entorpecedor, que faz a pessoa, né, dançar uma música que ela nem está escutando tocar, digamos assim, né? Não sei se é a melhor forma de representar isso, né? Então acho que já fica aí as duas faces, né, dessa moeda, que com certeza outras faces podem ser somadas a essa, né? E aí eu lembrei também
num momento que aí eu acho que tem mais a ver com esse primeiro ópio, essa necessidade de esperançar, que é o que Mano Brown fala, né? Em relação ao pagode. Pô, eu gosto tanto do pagode, mas, enfim, eu acho que não foi nem uma crítica tão voraz ao pagode. Na verdade, eu acho que foi, mas eu acho que hoje em dia ele tem outro entendimento também, né? Quando ele fala que corpos vazios e sem ética lotam os pagodes com uma cadeira elétrica, né? Então, eu acho que esse ópio, né? Esse ópio, por mais que eu não goste de fazer essa separação bem ou mal, positivo, negativo, mas esse ópio que você consegue compreender como algo importante nessa dinâmica de todo indivíduo, eu acho que é o que você fala no começo. Quem não precisa? Eu acho que todo mundo precisa de um pouquinho de ópio. O próprio Freud vai falar no livro dele Mal-Estar da Civilização. Tem um momento do livro, não vou lembrar de cabeça aqui, que Freud fala, né, do fato de que num mundo como esse, tal como a gente vive, uma sociedade, né, de repressão, uma sociedade de mal-estar, quem não precisa de uma dose de alienação, de uma dose de ilusão, né? Quem não precisa, às vezes, de alguma drogazinha para poder dar conta? Sim. Né? Tem uma frase específica do Freud sobre isso no Mal-Estar da Civilização. Então, nesse sentido, acho que vai nessa direção, né, de que, mas existe como você viver no mundo tal como é o mundo hoje, sem alguma dose de ópio, sem alguma dose de alienação, sem alguma dose de ilusão. Né? Existe... eu acho pensar em viver a realidade tal como ela é o tempo inteiro deve ser, para mim, insuportável. Eu acho que é da ordem da impossibilidade, em primeiro lugar, mas certamente é algo, eu acho que é da impossibilidade por conta de uma subjetividade, né, muito grande, mas também da ordem da impossibilidade justamente por reconhecer que precisa-se de algum tipo de entorpecimento, né? E aí nos dois aspectos, porque um primeiro aspecto, né, dentro do que a gente está tratando aqui, que apareceu dessa forma, eu falo esperançar, mas esse esperançar não necessariamente... Eu também olho para ele de uma maneira crítica, né? Meio assim, a esperança é um dos maiores males da caixa de Pandora, né? Tu lembra aquele vídeo do Clóvis de Barros Filho? É um vídeo antigo, rodou muito, não sei nem se ainda está rodando, mas ele rodou na época do Orkut, eu acho. Esse vídeo do Clóvis de Barros Filho, que ele senta a porrada na esperança. Fala, esse povo que fica aí tem esperança. Esperança de quê? Vive hoje, vive o aqui e agora. Quem vive com essa porra de esperança está sempre sentado numa poltrona, aguardando um mundo melhor, que não vai vir porra nenhuma, porque tu não faz nada, você vive sempre a partir num devir eterno que não faz coisa nenhuma. Quer dizer, nesse sentido a esperança é uma merda, mas você usa esperançar do Paulo Freire. Sim. O esperançar do Paulo Freire, você sabe, porra, que não é ficar com a bunda sentada esperando. O esperançar do Paulo Freire é um agir concretamente nesse mundo, sim, sim, para fazer algo melhor. E não perder a esperança de que algo melhor é possível. Mas é possível porque eu faço. Eu trabalho concretamente em torno desse algo melhor. Sim, então, esperançar de Paulo Freire prática, não, é outra história. Não ficcional. Mas eu acho que tem todas essas facetas quando a gente consegue olhar, né, para o efeito das religiões e tudo mais e pensar nessas várias facetas internas, né? Tem a questão de, você lidar com a própria finitude, né? De você acreditar, mas
quando morrer tem um local melhor esperando para quem é ético, para quem é ferrenho aqui no trabalho e tal. A ideia de que haverá uma justiça, nem que seja numa lei. Exato. Tem a questão do esperançar mais pragmática, né? Daquele envolvimento com a praxe, com fazer algo, né? Diretamente envolvido com uma visão utópica, com uma visão até missionária, né? Qual a missão de Deus nesse mundo, né? O que é o padre Júlio Lancelotti, por exemplo, se não o maior exemplo do esperançar a partir da religião, né? Então, eu acho que tem todas essas facetas juntos, inclusive a faceta do entorpecimento, que eu acho que é um efeito meio influencer, né? Muito do que acontece nas redes sociais hoje, por mais que tenha uma roupagem nova, sempre aconteceu. Da mesma forma que tem gente comprando influência para divulgar tigrinho, né? O cara que tá lá, o Silas Malafaia da vida, o cara é um influencer poderoso, né? Que está sendo comprado ali, né? Para manipular essas pessoas que estão, né, sob efeito opioide, né? E na mão dele enquanto marionete. Então tem tudo isso misturado. A gente precisa às vezes pensar um pouco a contrapelo, né? Um pouco na contramão do... Porque muita gente está ali, beleza, sob aquele efeito opioide de uma discursividade religiosa do tipo Silas Malafaia. Vamos lá. Poderia citar outros nomes, Padre Paulo Ricardo, também da direita católica, né? Para a gente botar as coisas no mesmo nível. Mas tudo bem, beleza. Mas se as pessoas estão ali navegando naquele efeito opioide que um Malafaia, que um Padre Paulo Ricardo, que uma figura reacionária dessas, tipo Vanderlei Oliveira no kardecismo, né, que é um reaça fascista. Então assim, tem reaça fascista em tudo quanto é religião. Tudo quanto é religião. Tem dentro dos terreiros. E é importante falar, se você está dentro de um terreiro, dentro de uma igreja, dentro do que for, e está pensando agora e não está encontrando quem é o fascista... Olha direitinho, para e pensa, porque provavelmente deve estar sentado no colo dele. Ou tu tá sentado no colo dele ou é você. Por isso que ele não tá vendo, tá assim. Não tá vendo. Onde é que tem fascista aqui no meu centro kardecista? Não tem nenhum, tá sentado. Tá sentado. Não tá vendo o fascista que tá no teu centro. Mas assim, eu queria no contrapelo dizer o seguinte, meu filho. A pessoa que está ali navegando naquele efeito opioide também, ela também está vivendo uma certa dimensão de gozo nesse processo. Por isso que não é fácil, entendeu? Porque para que essas lideranças reacionárias e neofascistas que surgiram em vários grupos religiosos, para que essas lideranças estejam onde elas estão, é preciso que haja uma massa que os sustente lá e que esteja gozando com esse discurso. Sim. Porque se não tivesse uma massa gozando com o discurso do Malafaia e pagando, fazendo pix para ele, para o ministério dele, não haveria Malafaia. Sim. Quer dizer, então, é importante também a gente ver esse outro lado da história. Porque senão fica um discurso muito assim, eles são os bambambãs da manipulação. Mas quem está aqui sustentando também? A gente precisa também problematizar um pouco isso. Sim. Não estou dizendo que é culpa do povo, sabe? Eu achei esse um discurso assim muito babaca, muito simplório. A culpa é da massa ignorante. Porra. Entendeu? Sim, tem, a pessoa tem nunca teve acesso. A pessoa nunca teve acesso a capital educacional, a capital cultural, etc. E a pessoa é culpada. Né? Então, não quero fazer esse discurso fácil, mas eu quero apenas chamar a atenção que tem um gozo do outro lado também. Claro, entendeu? Porque senão parece que tu passa pano para todo mundo e só quem não vai entrar no reino dos céus é o Malafaia. Uhum. Não, é casa a casa ali, né?
E muitas pessoas que estão ali, né, estão concordando com aquele discurso, até porque o acesso à informação hoje em dia é muito maior, por mais que a internet ela te joga mais do mesmo a todo momento, né? Mas tu acha que existe Deus? Existe Deus, espíritos, orixás, essas coisas todas existem? É muito louco, porque assim, quando você traz, né, um nome, você acha que existe Deus? Eu sempre gosto de falar, qual Deus? Esse Deus, homem, barbudo, que tá lá no alto dos céus, né, anotando que tu tocou uma punheta no banheiro e no juízo final tu vai passar no telão e todo mundo vendo. Imagine, porra, Maria assistindo no telão, tu tocando punheta escondido no banheiro e olhando pra tu constrangido e falar, porra, deu mole, hein? Vamos somar aqui os pontinhos. Esse Deus é óbvio que eu não existo, né? A partir, já começo falando que não acredito num Deus quem, né? Acredito num Deus que vai na vertente que, né? O que é Deus, não quem é Deus. E o que é Deus, né, tá muito além da minha capacidade. Eu acredito, indo numa vertente um pouco kardecista de resposta, que não tá tudo pelo acaso. Que existe uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, né? E acredito que existem, né, espírito, que nós somos espírito, que estamos aqui encarnados, né, e que quando desencarnaremos estaremos do outro lado, mas eu sempre vou ter uma coisa também do ou não. Eu acredito, né? E você sabe, né, estrutura obsessiva, quanto mais eu creio, mais eu tenho dúvidas também, né? Então você acompanhou e acompanha o quanto que é complicado, né? Ser um bandista, acreditar, pô, tu perguntou se eu acredito em Deus. Aí a gente vai para uma loucura ainda muito maior. Né? Acredito, mas também não da maneira mitológica que a Umbanda, que o Candomblé coloca, sabe? Acho que eu acredito já fazendo uma miscelânea com muita coisa de física quântica também, sabe? Eu acredito a minha maneira, na mesma proporção talvez que eu desacredito, né? Uma briga com a Natália. Tu falou do, né, neurótico obsessivo, né, da dúvida, mas eu vou defender aqui o obsessivo. Tem um lance maneiro na dúvida, tem um lance gostoso na dúvida, que é o seguinte: a dúvida é o que impossibilita o fundamentalismo e o fanatismo. A dúvida nos salva. Não por acaso, a dúvida é a base da ciência. Não há ciência, não existe pesquisa sem dúvida. É porque duvida, pesquiso. Pesquiso porque duvido, porque eu não sei. Se eu não sei, se eu duvido, eu pesquiso. Já a certeza, além da certeza ser psicótica, né, do ponto de vista psicanalítico, a certeza é psicótica, mas a certeza, ela fecha a conversa. A certeza é aquela coisa assim, oh, acabou. É o que é, é isso. Não se discute. Não se discute. Religião, a certeza, futebol... acabou. A certeza, ela joga uma espécie de concreto e não tem mais conversa. Não, isso é verdade, a Bíblia é verdade, Jesus é verdade, acabou mesmo. Não tem mais papo. É isso. A verdade é isso. Acabou. Quem duvida é do diabo. Olha, botar a dúvida na mão do diabo é maior furada. Pô, é você botar uma coisa muito boa na mão de Satanás. A dúvida, ela é eminentemente humana. E ela me parece um escudo poderoso que protege a humanidade do fanatismo e do fundamentalismo. Todo fanatismo, todo extremismo político, ele é baseado em certezas. Certezas indiscutíveis. Você pode ver, todo extremista de direita, ele começa dizendo para você o seguinte: cara, isso aqui é óbvio. Eu não vou nem discutir que o comunismo matou milhões. Aí tu fala, pô, sim, óbvio? Óbvio? De onde que você tirou essa estatística? Qual o autor? Mas não dá pra continuar depois disso também, né? Não dá, porque o fanatismo,
ele se apega à ideia de uma verdade substantiva, uma verdade ontológica, uma verdade indiscutível, né? Ele se apega nisso, ele se agarra nisso e ele elimina qualquer coisa que contrarie isso. Sim. Eu lembro muito quando eu queria ir, era aniversário do Meia, eu queria ir, te pedir meio descrente assim, aí você falou, beleza, tu quer ir no aniversário do Meia? Aí você leu um Corão budista pra mim e eu tinha que interpretar ele até o fim de semana pra ir. Isso foi na época da tua pré-adolescência, Sim. assim, né? Exato. Eu tinha essas manias, às vezes, de Sim. de Eram querer muito ficar boas. fazendo... E o Corán, resumidamente... Mas eu né? não sei se eu faria isso hoje em dia. Eu depois, eu fiquei com medo, assim, caralho, será que eu vou traumatizar o Michel com isso, cara? De tanta exigência que eu fiz pra ele, de interpretar Corão budista, trechos de filosofia, ler livros de literatura. Eu acho que eu peguei pesado, assim, de ficar enchendo o saco. Talvez o Michel vai tomar ódio, nojo. Nunca mais vai querer saber dessa literatura porra. brasileira me traumatizou um pouco, mas eu continuei gostando e tudo mais. Mas tirando isso, nada. Literatura brasileira foi foda, porque tipo, eu tinha que criar um dicionário novo, né? Mas voltando, o Corán, resumidamente, falava muito sobre isso, porque era justamente uma pessoa pesquisando sobre o budismo, né? Tu tem que encontrar tal cara, então, né? Porra, ele foi lá no alto do monte, porra, na sinagoga, o caramba, encontrar a referência do budismo. E aí, quando tava lá de frente com ela, aí, pô, sentou para tomar um café, e ele começou falando, não, porque eu tô pesquisando para escrever um livro sobre o budismo e tudo mais, porque o budismo não sei o que, o budismo não sei o que lá. Ele não parava de falar. Aí o próprio monge, né, começou a serviu o chá para ele mesmo, começou a servir o chá da visita, enquanto ele fala, o budismo, aí foi a xícara e como? Caindo, aí no primeiro momento ele, porra, eu vou... Transbordou de chá a xícara E dele. ele, pô, eu vou chamar a atenção do monge por um erro de atenção, né? Que era o que ele tava falando, budismo, a atenção, a meditação, caramba e tal, mas teve uma hora que começou a cair, ele, ô, monge, pô, me desculpa, mas tu tá transbordando. E aí ele vai e fala, né? Pois bem, é como você. Volte em outro momento, né? Então, dessa questão da xícara cheia, né? Eu acho que tá mais ligado, né, à minha própria trajetória, mas eu acho bacana compartilhar, porque eu acho muito significativa essa imagem, né? Se o copo tá cheio de certezas, qualquer coisa que você tente colocar vai verter e vai virar lamaçal, né? Porque eu me pego muito nisso. E eu acho que muitas pessoas vão parar e pensar agora, caraca, mano, quanto tempo eu fico batendo cabeça ali tentando verter algo numa xícara que tá cheia, sabe? Então hoje em dia eu tento algumas estratégias para ver se flui, que é qual a estratégia? A estratégia é de tentar dar uma balançada para o copo fazer assim, cair alguma coisinha, eu jogo uma paradinha e vou embora, né? Tipo, consegui colocar uma gotícula, mas quando tá cheio, eu acho que a primeira estratégia é tentar dar uma porradinha, para ver se balança e cai uma gotícula fora e tu coloca uma, para ver se mistura ali dentro, né? Quando o próprio copo não cospe o que tu tentou jogar ali, né? Mas eu acho que isso é muito significativo sobre essas certezas, né? E quando você estava falando sobre a importância da dúvida, inclusive, né, para a religião, para que não se instale um fundamentalismo religioso e tal, aí eu trago, né, parafraseando o meu malandro, o meu Zé Pilintra, né, ele costuma falar que eu sou muito complicado por conta das minhas dúvidas, mas que ele prefere 1000 vezes trabalhar com um filho que tem dúvidas do que com aquele que vem, incorpore em mim, justamente porque a probabilidade desse médium se tornar um médium Wi-Fi sem senha, né? Que qualquer vento que se aproxima vai ali, pega e tudo mais, é muito grande. Então ele, mesmo sendo difícil, ele prefere a dificuldade de trabalhar com um médium
que fica duvidando e tudo mais, né? E debocha disso, né? Tipo, porra, o cara tá ali e fica pensando, caralho, mano, será que eu incorporei Zeppelin pra mim? Será que não pode ser um outro eu, né? Será que não pode ser uma persona da minha própria psique e tudo mais? Eu acho assim, a Umbanda pra mim é uma coisa muito gostosa, né? Você sabe que eu já fui umbandista, eu acho bacana pra caramba, eu acho a Umbanda uma religiosidade super brasileira, popular, um bricolage, um hibridismo fantástico que tem a ver com a cultura do nosso povo. Mas tem um bagulho assim que me pega, que é essa mania de querer encontrar a verdade. Sabe? Quem é o marmoteiro e quem é verdadeiro. Eu tenho uma implicância danada com esse bagulho de verdade, entendeu? Danada. Uma implicância filosófica mesmo, sabe? Conceitual. Sim. Sabe? Essa coisa de que, pô, cara, ninguém tem a verdade, não tem verdade esse negócio. Verdade é aquilo que a gente contratua entre nós como sociedade, né? Então, assim, essa noia de que, pô, será que é uma entidade ou não é uma entidade? Isso também tem no kardecismo, tem no candomblé também. Claro. Né? Tem no pentecostalismo, né? Aquela irmã que está lá, canta na maçã, cheira baculeita, etc. E o outro está olhando e fala, isso daí não é Espírito Santo, não, mano. Tem uns irmãos que duvidam ali, entendeu? Sim. Só acho que tinha que ter mais no pentecostalismo, no sentido de, tipo assim, pô, será que esse pastor é de Deus mesmo? Claro que acho tem. Que... Não, claro tem, mas eu acho que... O fica de pico calado, mas tem. Não, mas no grupo do Zap Zap, ele vai lá e fala, porra, aí, aquele pastor Henrique é meio mandado aquilo ali, né? Não? Você diga... Não, mas na frente do pastor ele fala, ô pastor, paz do Senhor, paga. Mas ele não é otário. Porra nenhuma, tá comendo judite. Exatamente. Ele não é otário. A gente às vezes tem uma perspectiva de que, e que eu acho que isso é preconceito nosso, né? De que o evangélico é uma multidão de idiotas. Né? Evangélico é tudo fascista, é tudo imbecil, é tudo idiota. Cara, não é. Não é mesmo. Né? Alguns até fingem. Fingem ser bobo para não entrar com problema com o pastor, para não bater de frente, porque às vezes ele tá ali também, ele é obreiro, ele recebe um negocinho. Claro. Mas assim, não é bobo, não é idiota. Sabe? As pessoas têm lá as suas malandragens e também têm as suas dúvidas a respeito do Espírito Santo. Da mesma forma que no kardecismo também tem gente que duvida, na Umbanda, etc. Para mim, a coisa mais saborosa, mais gostosa da religiosidade é aquilo que, do ponto de vista pragmático, ela pode proporcionar de saúde mental, de bem-estar emocional. Então, a minha maneira de enxergar o fenômeno religioso nesse sentido é muito pragmática. O que importa para mim se aquela irmã que está pregando na Assembleia de Deus no domingo, o que importa para mim se aquilo ali é ou não é o Espírito Santo? Isso para mim não me importa, porque, primeiro, não existe um espiritômetro, um aparelho que eu possa colocar e medir, tem aqui 30% de Espírito Santo, o resto é ela. Não tem. Então, se não tem um espiritômetro, nós estamos no campo da fé. E dentro do campo da fé, eu faço uma leitura do teólogo luterano Paul Tillich, que ele vai dizer que a fé não é uma certeza. Se a fé fosse certeza, seria uma doença. A fé é uma aposta. É uma fezinha. Eu tenho fé porque eu aposto. Uhum. Eu creio que... Mas pode não ser. Mas eu estou apostando, pô. Sim. É igual quando tu faz ali a aposta no jogo do bicho. Você aposta por quê? Porque você crê que você pode ganhar. Você não tem certeza que vai ganhar, porque senão tu seria meio tanta. Né? Sim. Mas você aposta que vai ganhar. Mas... Eu acho que essa aposta é o mais saboroso. Se a irmã tá lá e ela diz que está com o Espírito Santo, que ela está sentindo, sendo levada pelo Espírito Santo, mas se ela está trazendo uma mensagem maneira, gostosa, uma mensagem sobre amor, sobre perdão, sobre compaixão, sobre solidariedade, pô, tá fazendo bem a ela? Tá fazendo bem a Assembleia de Deus, aquela comunidade? Tá bom, meu irmão. Isso não é Deus?
Tá entendendo? Pra caralho. Eu acho assim, pragmaticamente. Agora, tem uma multidão de gente que fica nessa punheta de que, mas é verdade ou não é verdade? Mas tem Espírito Santo ou não tem? Mas aquilo ali é orixá ou é marmotagem? É entidade ou não é entidade? Recebeu o Espírito ou não recebeu o Espírito? Velho, pô, sério. Eu acho uma perda de tempo enorme. A pergunta é, tá te fazendo bem? Eu acho Se tá te fazendo bem, irmão, então isso segue em frente. é o auge do pragmatismo, né? Mas, inclusive, certamente pessoas que estão assistindo têm essa dúvida não só em relação ao outro, mas a si também, de tipo, eu acho que todo médium vivencia isso. O que não vivenciou isso, eu fico preocupado, de tipo assim, será que eu incorporo um espírito mesmo? O que pode ser que acontece? Né? A psicologia já explicou isso. E aí vem uma mensagem com algo inesperado. Eu acho que tanto o médium quanto o profeta levantado pelo Espírito Santo, sim, tanto o médium quanto o profeta, se ele não tem nenhuma dúvida, ele está mais para psicótico do que para médium profeta. Claro. Eu acho que todo médium profeta tem as suas dúvidas, suas angústias, seus embates com a divindade. E as pessoas que estão ali também. Então concordo exatamente com o que você falou. Eu acho que tiram muitos outros de idiota. Eu acho que isso fala de algo que a gente pode voltar em algum momento, que é sobre a arrogância da esquerda. Né? Eu fico... Cara, tem muita gente da esquerda que me segue no Papo de Pista, e eu sei porque algumas já verbalizaram, e por conta de muitas que verbalizaram, e por fazer de uma maneira consciente muito do que eu faço, eu entendo que, tipo assim, cara, a pessoa tá tentando entender como que volta pra base, que o Mano Brown falou lá do Lula. Tô sendo muito pretencioso? Talvez, mas quem não tem seus momentos de onipotência? Vai que você salve a esquerda brasileira. Continua, meu filho. Eu ficaria muito feliz se você pudesse salvar a esquerda brasileira. Teve um debate que a gente fez fudido de comunicação da esquerda brasileira, essa pretensão de manter o pompom, a ética, o caramba, e só tomar no cu, que graças a Deus, porra, figuras como Chavoso, o Ian, que é muito bom, mas ele não é muito do enfrentamento, né? Ele é mais clean, não, ele não é a favor desse debate. O próprio Jorge ia falar Manuel, que o Ian é mais branquinho. O Ian é branco, o Ian é foda pra caralho, ele é playboy, se foda que ele é playboy, mas ele é foda, mano, não tem pessoa melhor. Eu acho que o Ian explica melhor o comunismo do que o Jorge Manuel, do que o Chavoso, do que várias figuras que estão aí no momento, graças a Deus, de ascensão. Eu falo graças a Deus porque é isso, a gente tem que ter outras visões. Mas não é interessante. Olha como é que é a religiosidade brasileira. Você falou do Ian Neves, comunista, Chavoso, da USP, comunista, Jones Manuel, comunista, né? E você disse, os três estão em ascensão, graças a Deus. Percebe? Que sou macumbeira. Eu comecei o episódio falando que não, exato, velho, não acredito nesse Deus, né? Isso é um barato, isso é o Brasil. Isso é o Brasil. Só o Brasil teve como deputado comunista Jorge Amado, deputado do Partido Comunista do Brasil, do PCB na época. O autor da lei que vai garantir o respeito ao pluralismo religioso, à diversidade religiosa, contra a perseguição religiosa. Uma lei que surge exatamente da bancada comunista e que tinha ali como deputado federal Jorge Amado. Isso é muito Brasil. Imagina, isso é muito a gente. É uma miscelânea, essa mistura. Aqui praticamente não existe comunista ateu no Brasil. Todo comunista no Brasil é meio evangélico, meio católico, meio teologia da libertação, tem comunista macumbeiro, né? Toca para Iemanjá e vai pro comício, vai pro sindicato, e bebe ayahuasca, e por aí vai. Eu acho que isso tem muito a ver com essa mística que eu acho que faz parte da nossa tradição cultural. Né? Sim, e eu acho que já fala por si só o quanto isso é importante na nossa brasilidade, né?
se constituiu assim, né? O amanhã eu não sei, mas o hoje também não sei se já deu o tempo pra gente finalizar, o pessoal ficar com um gostinho de quero mais, mas acho que já, né? Não, eu acho que a gente já fechou. Então fechou. Vamos que vamos. Anda com fé, Eu vou. que a fé Não costuma falhar. não costuma, mas pode ser que às vezes Não ela costuma, falhe. Porque já não é. ele não tem certeza. Não tem certeza. Ele diz, a fé não costuma falhar, mas às vezes ela falha. Tá valendo. É isso. Foi. Ai. Pode fechar?